Muito boa noite, bem-vindos ao Cortar a Direito. Olá, Zé Carmo, bem-vindo. Olá, viva Paulo, tudo bem? Era melhor que estivéssemos aqui por todos os motivos. Primeiro, porque não havia risco de transmissão. Depois, porque estávamos pessoalmente no estúdio. Mas pronto, é o que temos que nos adaptar a esta nova vida, pelo menos enquanto a infecção Covid-19 ainda anda pelo ar e que realmente causa-nos aqui este transtorno. Mas não consegue com que nós não comuniquemos, principalmente com estas novas tecnologias. Zé Carmo, isto anda muito aquecido, né? Desde o nosso grupo de comentadores até à imprensa, até ao mundo internacional, está muito esquisito o ambiente. Não, Paulo, é normal, não é? No fundo, e entrando naquilo que é o tema do momento, não é? Que é as eleições, além do Covid, as eleições nos Estados Unidos. Efetivamente, apesar de nós não sermos americanos, apesar de nós não votarmos, naturalmente, como europeus, no fundo, depois sofremos a consequência das escolhas dos americanos, pela preponderância que os Estados Unidos têm na economia mundial e, em particular, na nossa economia europeia e em Portugal. Curiosamente, isto são umas eleições que têm tido várias peripécias e vários episódios, desde do Trump, que anunciou a vitória quando ainda não a tinha, quando também já apareceu que Biden teria no fundo, ou seria o vencedor, mas agora, à última da hora, acumulam-se demasiadas dúvidas e, nomeadamente, em alguns estados onde aparecem algumas aberrações estatísticas, boletins de voto sem data e sem local, origem, também diferenças entre votantes e votos e, portanto, o que indicia é que, de facto, este processo eleitoral nos Estados Unidos se vai arrastar mais do que o que seria desejável. Efetivamente, as eleições acabaram por correr favoravelmente a Biden, que já conseguiu, no fundo, virar dois estados, o Wisconsin e o Michigan, e, portanto, aparenta estar à frente nesta corrida, mas a verdade é que ainda faltam 7 estados, sensivelmente 90 votos para o colégio eleitoral. Há processos judiciais, há processos de recontagem em pelo menos 5 estados, portanto, está visto que isto ainda vai ser uma eleição onde ainda vai correr muita tinta e onde vamos ter que esperar para saber de facto quem é que é o próximo presidente dos Estados Unidos. Zé Carmo, dizes que estas eleições não são nossas, mas realmente há uma expectativa aqui, porque todos sabemos que as relações do Trump com a China não foram as melhores, exatamente pela economia. A nível internacional, todos querem, ou pelo menos todos desejam, ou a maior parte, que o Trump perca. Isto tem a ver alguma coisa com a esperança que realmente há aqui qualquer coisa neste Covid-19 que possa ter sido no ano de eleições dos Estados Unidos, possa ter sido mesmo para tirar o Trump da cadeira de presidente dos Estados Unidos? Bem, quer dizer, repara, do ponto de vista, isto é sempre, no fundo, às vezes a economia é quase um jogo de soma nula, não é? Uns ganham e outros perdem. Portanto, do ponto de vista que foi o desempenho do Trump ao nível das relações com a China, do ponto de vista dos Estados Unidos e até do ponto de vista da Europa, no fundo acabou por ter um desempenho favorável nesse sentido e a economia estava a refletir isso mesmo. Esta situação do Covid é que efetivamente veio atrapalhar alguns números que estavam bastante favoráveis e quer dizer, e não é só nos Estados Unidos, veja-se aqui mesmo em Portugal, por exemplo, onde, no fundo, os números da economia são severamente afetados por esta pandemia do Covid e aquela margem e alguma folga que o governo usava, nomeadamente, por exemplo, em Portugal, pelo resultado do turismo, de repente desvaneceu-se e, portanto, a partir daqui tudo fica em causa e, portanto, naturalmente, e respondendo à questão que me colocavas, eu acho que esta pandemia do Covid afeta muito mais
este último período digamos, da economia americana e que naturalmente tem consequências para o presidente que, mal ou bem, independentemente de ter responsabilidade noutros processos, a verdade é que neste do Covid torna-se menos controlável, digamos assim, até porque do ponto de vista daquilo que é o funcionamento da economia, os Estados Unidos acabaram por ser dos países mais liberais no que diz respeito ao não confinamento, neste caso, ao contrário do que aconteceu, por exemplo, aqui em Portugal e na Europa, e, portanto, desse ponto de vista, a verdade é que a economia americana acabou por se ressentir, acabou por haver quebra e, portanto, naturalmente, isso tem consequência para... Mas já há aqui uma coisa engraçada, é que a economia da China aumentou e, bem... Paulo, aumentou e bem, não sei se aumentou e bem, no fundo a questão está a crescer, o que é natural, sendo que o país está a funcionar, a questão é que números é que apresentaria se não havia o Covid, quer dizer, isso é um exercício, a China é um país que no fundo, teve também o Covid mais cedo, acabou por exportar esse Covid para fora e, fruto disso, acabou por conseguir também muitas exportações, nomeadamente de materiais médicos, etc., que depois se funcionam ou não é outra questão, mas acabou por conseguir um superávit aí nesse processo e, portanto, naturalmente, é um país que já está em retoma, já teve, no fundo, as vagas que tinha que ter, já está a funcionar, além de ser um país muito grande e, portanto, no fundo, já estão a ter alguns reflexos positivos na economia, mas isto é como tudo o que desce tem que crescer, portanto, é claramente expectável que, terminando a crise, as economias voltem a crescer. Resta saber quando é que isto termina, não é? Que esse é que é a grande questão neste momento. Portanto, acho que é muito cedo para fazer esse tipo de análise e esse tipo de comparações dessa forma, nomeadamente quando ainda estamos, por exemplo, na Europa, a meio deste processo e os países estão outra vez a regressar ao confinamento, ou pelo menos a restringir severamente a circulação da população e aquilo que é, por exemplo, a atividade do retalho e da restauração, que estão a ser as mais afetadas novamente por esta pandemia e, portanto, desse ponto de vista é muito difícil fazer esse tipo de análise, não é? Muito bem. Passando agora às eleições dos Estados Unidos, com certeza que no próximo programa ainda vamos voltar a falar nelas, mas agora tivemos as eleições que também ainda não se sabe como é que vai ser o fim das eleições dos Açores, visto que há forte possibilidade de haver um governo de coligação à direita. Esse é um tema que queres trazer aqui para o programa. O CDS, por exemplo, é um dos que pode fazer parte de um possível governo da direita, certo? Sim, aliás, aqui há vários pontos a destacar nestas eleições dos Açores. A primeira, como não podia deixar de ser, é a perda da maioria absoluta do PS ao fim de 24 anos, se não estou enganado, e portanto esse é o primeiro grande ponto de referência, é que efetivamente num local e tradicionalmente nas regiões autónomas se é difícil, tal como acontece até nas autarquias, no fundo, haver alternância entre quem está no exercício do poder nas regiões autónomas, isso revela-se ainda mais difícil muitas vezes. E, portanto, aqui a grande notícia, digamos assim, é de facto a perda da maioria absoluta por parte do PS e efetivamente, se confirmar a possibilidade de uma, chamemos de geringonça à direita, para os Açores, também, no fundo, a perda do poder. Agora, isso, lá está, ainda não é líquido que assim seja, e também confesso ao Paulo que não vejo qualquer problema em que o PS, no fundo, governe, uma vez que ganhou as eleições. A verdade é que não vejo problema nenhum que governe e que seja forçado em determinadas matérias a conseguir acordos no Parlamento açoriano que permitam viabilizar, por exemplo, um orçamento para a região autónoma dos Açores. E, portanto, parece-me uma solução possível. Agora, aqui a grande questão é que ou outros pontos são, de facto, o CDS acaba por fazer um excelente resultado nos Açores, nomeadamente tendo em conta aquilo que eram as projeções e as sondagens que iam saindo e que iam dando praticamente o desaparecimento do CDS. Afinal, quem desapareceu não foi o CDS, antes pelo contrário, que acabou por eleger
4 deputados, ou 3 mais um, se quisermos, uma vez que este quarto deputado é repartido com o Partido Popular Monárquico, mas efetivamente quem desapareceu foi o PCP e pela primeira vez, no fundo, o Partido Comunista fica sem expressão na região autónoma, o que é de facto um aspecto muito, muito relevante. Quem também consegue eleger deputados são os partidos mais recentes, nomeadamente o Chega e a Iniciativa Liberal, que elegem deputados, e, portanto, aqui é que depois surge a grande surpresa, que é o Chega, que, no fundo, tem a possibilidade de integrar ou de viabilizar um governo de direita nos Açores, afinal, acaba por ser o maior obstáculo a que isso se venha a materializar e a concretizar. E aí, de facto, confesso ao Pedro, ao Paulo, que eu acho que é estranhíssimo, no fundo, o Chega a estar a negociar objetivos no continente, não é? E, nomeadamente, a forçar ou a chantagear, se quisermos assim, a determinado ponto, o PSD a fazer determinadas coisas ou a comprometer-se, como, por exemplo, uma revisão constitucional e com outros acordos no continente à conta dos açorianos. A verdade é que, e seguindo aquela lógica que o PS seguiu em 2015, a maioria dos açorianos expressou que não quer o PS no governo. E, portanto, é com muita estranheza que agora se vê que quem bloqueia essa opção dos açorianos acaba por ser o Chega, ou quem está a bloquear essa opção dos açorianos acaba por ser o Chega. Mas, Zé Carlos, o Chega não inviabilizou, o Chega ainda está em negociações. Desculpa, Paulo. A Ventura já disse... Paulo, peço desculpa, o Chega, no primeiro dia, no dia das eleições, disse que não viabilizava partidos do sistema. Depois, provavelmente, alertado pelos elementos do Chega dos Açores, é que acabou por recuar e então já aceitava negociar. Ainda assim, impôs condições que não têm nada a ver com os açorianos em si, levando inclusivamente à admissão do vice-presidente do Chega nos Açores. Portanto, isto não sou eu que estou a dizer, são factos. E eu, sinceramente, e para mim isso até acaba por ser um sinal positivo, efetivamente começamos a ver que o Chega não é um partido com objetivos de governação, não é um partido com objetivos de procurar, digamos, implementar soluções que sejam para as pessoas. Não, tem objetivos próprios, nomeadamente do seu líder, e independentemente daquilo que digam os resultados eleitorais, ele segue a sua estratégia ignorando o resto. Portanto, no fundo, afirma-se definitivamente como um partido populista e há, no fundo, pagar por essas consequências também, seja quando for. Mas a verdade é que, por exemplo, nos Açores já está a gerar algum mal-estar e, no fundo, torna-se uma posição um bocadinho incompreensível neste momento. Muito bem. Zé Carlos, queres falar por último tema em relação a liberdades? Não percebi muito bem o tópico desse tema. O que é que queres dizer com isso? Não é liberdades, antes pelo contrário, é a perda das liberdades. Portanto, tivemos mais uma resolução do Conselho de Ministros que, mais uma vez, acaba por nos restringir as liberdades. E o meu ponto aqui relativamente a isto é que eu acho que quando se produz uma legislação quando se produz uma legislação em geral, eu acho que ela deve ser clara, objetiva e perceptível a quem, no fundo, sofre da aplicação da lei, neste caso os cidadãos em geral, mas também para quem a fiscaliza. E, portanto, o que se vê nesta resolução do Conselho de Ministros é mais uma barracada em que não se entende nada. E posso dar vários exemplos, mas começando por exemplo, esta questão dos eventos. Os eventos estão restringidos a 5 pessoas, mas nos restaurantes podem estar mesas com 6 pessoas. Quer dizer, porquê esta discrepância? Quer dizer, porque é que não está restringido a 5 pessoas, ponto final, que é perceptível e claro para todos? Ou a 6, não interessa. Depois, em cima disto, ainda se mete mais uma exceção, que é se for para eventos de natureza familiar, nomeadamente casamentos e batizados, já se pode ir até às 50 pessoas. Mas depois surge um segundo artigo a dizer que, afinal, nos conselhos de risco, já volta a ser só de 5 pessoas. Epá, isto é de tal forma confuso e é de tal forma
abrangente que a determinada altura ninguém entende efetivamente qual é a lei que se aplica, nomeadamente quem fiscaliza. Porque mesmo para estes conselhos, se nós formos ao site do governo e colocarmos lá o conselho e virmos quais são as medidas que se aplicam ao respectivo conselho, a verdade é que mesmo para os conselhos que estão abrangidos pelas restrições mais severas, aparecem as restrições que se aplicam aos conselhos mais ligeiros. Ou seja, ninguém consegue perceber. Isto é mau para as empresas, é mau para quem se tenta organizar e, apesar de tudo, e estamos a falar, há aqui setores que são fortemente penalizados e afetados por este tipo de legislação, nomeadamente a restauração, nomeadamente o comércio, que são fortemente afetados por este tipo de legislação, e em que isto é uma baralhada que ninguém consegue sequer organizar-se para conseguir, dentro do pouco, ainda fazer alguma coisa. Assim como a obrigatoriedade do teletrabalho, quer dizer, agora de repente é a obrigatoriedade do teletrabalho e eu aí deixo um alerta às empresas, porque efetivamente é a obrigatoriedade do teletrabalho, exceto quando não é possível ou exceto quando o trabalhador não quer. Assim, se efetivamente as empresas que tiverem condições para fazer teletrabalho quiserem ou derem a opção aos seus colaboradores de estarem nas empresas, obtenham declarações dos trabalhadores de que eles querem de facto estar na empresa a trabalhar. É que senão correm o risco de depois terem um problema sério com o ACT ou com quem for lá fiscalizar, isto mesmo num cenário em que o próprio trabalhador queira vir para a empresa trabalhar, o que acontece em algumas circunstâncias. Mas mesmo, o que é mais gritante e mais grave nesta falta de senso, em termos de resoluções que vão saindo de forma avulsa, depois têm várias interpretações a seguir, depois por exemplo, o exemplo da última resolução também do Conselho de Ministros que impedia a circulação entre conselhos entre 30 de outubro e 3 de novembro. Então, é publicada esta legislação que refere explicitamente que as pessoas não podem circular entre conselhos, exceto se tivessem as respectivas necessidades, com as declarações, etc., o que fosse. Mas, entretanto, há um partido que mete uma providência cautelar e uma advogada que também mete outra providência cautelar e ambas, no fundo, pelo menos a do partido, nem sequer foi analisada porque não havia fundamento para submeter, o partido não podia submeter a providência cautelar, e a da senhora advogada também é recusada porque, afinal, o governo não obrigou ninguém a ficar em casa. Então, e vem depois esclarecer o Supremo Tribunal Administrativo já esta semana, já depois da aplicação da lei, ou dos dias em que se aplicava a lei, que afinal ninguém proibiu, não houve proibição nenhuma, havia apenas uma recomendação agravada e, portanto, quer dizer, ninguém, e olha, deixo já essa nota, ninguém que tenha circulado nestes dias pode ser punido. Parece que andamos todos a brincar. Parece que isto não afeta a vida das pessoas, a vida das empresas, a vida do comércio. Andamos todos a brincar. Fazemos legislação avulsa a proibir a circulação de pessoas, em que refere explicitamente que as pessoas não podem circular, mas afinal depois é só uma recomendação. E o cidadão comum, que não estudou direito, nem precisa de ser um cidadão muito comum, mas que não estudou direito e muito menos direito administrativo ou direito constitucional, tem que saber que afinal aquilo é uma recomendação agravada. Paulo, eu acho que não, neste tipo de coisas, em que ainda por cima se estão a restringir liberdades fundamentais às pessoas, não pode haver dúvida. Ou é ou não é. Mas isto tem sido uma constante, Zé Carlos, a nível de comunicação. E eu constantemente tenho criticado nesse aspecto, tu sabes bem. Sim. Certo é que, em vez de quando se faz mal, tenta-se emendar a mão a seguir. Não, nós estamos constantemente a fazer mal. Nunca mais conseguimos aprender a fazer bem, é isso que parece. Pois, o problema... No ridículo do que aconteceu naquele fim de semana da Fórmula 1. O mesmo cidadão de Passos Ferreira Lousada ou Felgueiras, o mesmo cidadão, consoante estivesse em zonas do país diferentes, apesar de ser o mesmo, se ele tivesse saído de Felgueiras Lousada ou de Passos Ferreira na sexta-feira
até às 11h59, passava o fim de semana sem qualquer restrição. Se estivesse em casa, o mesmo cidadão tinha restrições. Isto cabe na cabeça de alguém? Não. Há aqui qualquer coisa que não está a funcionar e depois vemos... E repara na consequência que isto tem para quem quer organizar-se minimamente, para quem já está desesperado, quem não consegue ter uma porta aberta e se quer organizar minimamente, e esta gente anda a publicar leis que afinal não são leis, são só recomendações. Pois. E o problema é que mexe com a vida das pessoas, com famílias, e com a é muito vida das complicado. pessoas, com a vida das empresas, e que no fundo, num cenário em que já há muita dificuldade em conseguir trabalhar e em conseguir fazer alguma coisa, ainda parece que andam aqui a brincar com coisas sérias e a dizer às pessoas, não se pode, mas pode-se fazer, mas afinal é só uma recomendação, mas depois é uma proibição, e quer dizer, isto tem que ser claro, Paulo. Quando estamos a falar deste tipo de situações, isto tem que ser claro, não pode restar, não pode haver um mínimo de dúvida, porque está muita coisa em jogo, há muitos empregos em jogo, as pessoas correm o risco de começar a passar fome, de não ter trabalho, e em cima disto, as leis, em vez de serem claras e de ajudar quem quer trabalhar e quem quer fazer e quem quer retomar a vida, não, ainda tem este tipo de coisas em que nós temos que perceber, afinal, que de uma proibição não era uma proibição, era só uma recomendação. E depois isto tem outras consequências, é que quando chegarem as proibições, afinal são proibições ou são só recomendações? Pois. As pessoas já nem sabem, ficam confusas. É que depois já ninguém sabe, já ninguém acredita e depois é muito difícil controlar. Muito bem, Zé Carlos, fica aqui o cortar a direito. Vamos ver se para a semana já temos o presidente dos Estados Unidos, se também já temos algo mais no governo dos Açores e se realmente as medidas já estão melhores. Desejo-te a ti e à tua família que estejam em segurança, que isso é muito importante para continuarmos aqui a debatermos e que a vida vá para a frente. Obrigado, Paulo. Fica bem. Já sabe, pode ver e rever todos os nossos programas em novumcanal.pt. Neste momento estamos a adotar as medidas de segurança, todos são transmitidos via online. Nós no estúdio e os comentadores, ou em casa ou no seu escritório. Uma boa noite. Novum Canal, sempre novão, sempre seu.